Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Todos vocês estejam bem dispostos, tá? Vamos para o nosso último encontro, tá? Dessa... Oh, tá. Esse é um vício de linguagem, lembra que eu falei na primeira aula? Então, né? Desculpem. O nosso último encontro é cacuete, desculpe, tá? Sobre as apresentações. Hoje nós vamos falar da montagem das apresentações e do material de apoio. Tá? Esse é o foco da aula de hoje. Então, só para vocês lembrar um pouco, na aula passada nós falamos das questões das expressões, dos adereços, dos elementos não visuais que compõem a apresentação. Então, eu vim aqui hoje de óculos, eu uso óculos cotidianamente. Nas aulas eu achei mais interessante fazer sem óculos, para vocês poderem entender um pouco mais essa questão da expressividade, mas eu de óculos, vocês vejam que há um certo prejuízo para a questão das expressões. Tá? Então, por exemplo, assim, fica mais difícil, dado a questão do ambiente que eu estou, de você enxergar os meus olhos, etc. Isso pode ser uma estratégia, por exemplo, se vocês quiserem usar, para não necessariamente ficar olhando para a câmera, olhar para a tela, ou olhar para a apresentação, ou buscar alguma outra coisa. Né? Mas eu vou fazer a apresentação sem óculos, efetivamente, porque o objetivo é que vocês compreendam da melhor forma possível todos os processos envolvidos nessa forma de comunicação. Tá? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, tá? Que se refere à apresentação em si e a esses materiais de apoio. Tá? Voltar de novo aí. Ei, desgraça. Acontece sempre, gente. Então, vocês não fiquem desesperados. A gente sempre recomenda que as coisas sofram uma certa mudança, sigam de uma determinada forma, mas é difícil fazer isso o tempo todo. Tá? Então, pensando as apresentações, né, como que nós podemos desenvolvê-la da melhor forma possível? São 3 condições. Tá? A primeira dessas condições é a introdução. Tá? A introdução, além da apresentação que eu falei para vocês no começo, tá? De vocês se apresentarem, falarem do tema que vocês vão abordar, é o momento em que você coloca esse tema. Se eu não me engano, a professora Luciana, tem alguma professora que vai trabalhar com vocês em COI, essa questão da argumentação, e ela divide isso muito bem em três partes. Essa parte dos textos, tá, é o que vai estar aqui especificado. Então, é quando você apresenta o que você pretende abordar no conteúdo, do seu ponto de vista, que você expõe a sua ideia do que vai ser abordado não só ao longo da apresentação, mas você faz a introdução da ideia inicial daquilo que vai ser falado. Aí você desenvolve essa ideia inicial, se contrapõe a outros pontos de vista, você critica, às vezes, as ideias que são contrárias a esse ponto de vista. É a parte que nós chamamos de desenvolvimento disso. Então, isso é importante por quê? Porque você, tendo essas 3 partes muito claras no processo de apresentação, você tem a dimensão de que tempo você está usando. Então, você apresentou o seu assunto, apresentou toda a apresentação, se apresentou toda a apresentação, né, disse do que você vai falar, e introduziu o objeto principal seu, tá, de tema. Então, você contou o que é que você efetivamente está tratando. No desenvolvimento, você aprofunda isso e contrapõe isso a outros pontos de vista, né, para depois chegar e concluir, né, mostrando que aquele seu estudo, aquele seu trabalho, chegou a um determinado patamar. Isso é simples, vocês aprenderam isso em toda a sua vida escolar. Tá?
tudo tem o começo, o meio e o fim. Tá? E é justamente esse o papel das apresentações. Você tem que elencar isso nesses 3 espaços. Tá? Saber que você vai dar mais tempo para um, mais tempo para outro. Isso é planejado antes de você abrir o PowerPoint para pensar. O que você tem de mais forte na sua apresentação? Às vezes a sua introdução ela é bastante interessante, né? E o seu desenvolvimento, mas a conclusão ainda não é tão boa. Ou às vezes é a conclusão, muito pelo contrário, que é justamente a parte mais significativa. Então você divide a apresentação nessas 3 partes justamente para poder dar mais ênfase àquilo que é o mais benéfico para você e para o seu público. Então esse é o primeiro aspecto, fazer essa divisão em três partes das apresentações para poder ficar, inclusive, mais fácil de você produzir. Um segundo tópico, tá, que a gente tem, tá, é lembrar de você. Tá? Então, é você que é o ser mais importante. Então, você pensa isso antes da apresentação. Você tem que pensar em como você vai se apresentar para atender as expectativas do seu público, para estar confortável, para conseguir transmitir a mensagem que você pretende transmitir. Então, tendo consciência da sua importância para aquilo, porque ninguém vai falar daquilo que não seja você, tá? Você consegue se posicionar melhor, tá? Se preparar melhor. Lembre-se que você vai ser observado o tempo todo, então por isso aqueles aspectos antecedentes da questão do ensaio são importantes, né, para esse processo, né, a questão dos gestos, a questão dos ornamentos, né, que vão ser usados, que você definiu. Uma coisa é você usar isso no cotidiano com seus amigos, algumas coisas, né, alguns tipos de adereço. A outra coisa é você usar isso com uma determinada intenção. E com uma determinada intenção numa apresentação. Tá? Então, sempre tem que pensar bem nesse processo, porque você vai ser o foco desse público, com certeza. Tá? O segundo foco, né, que vai aparecer logo após você, é o conteúdo. Tá? As pessoas foram para ouvi-lo, para ouvir o que você tem a dizer. Então, o conteúdo ele é o atrativo, que trouxe as pessoas ali. O foco vai primeiro para você e depois para o conteúdo. Tá? Essa é a diferenciação. Então, fique atento, né, com esse preparo, tome cuidado, separe isso bem, ensaie bastante, porque o conteúdo ele é muito significativo. Tá? E o objetivo que nós temos desses usos de materiais de apoio, tá, é tornar a apresentação o mais bonita, prazerosa, interessante e envolvente possível. Então, a ideia nesse processo é justamente melhorar o que for possível a performance do apresentador e o conteúdo apresentado. É essa a intenção. Tá? Então, tudo tem que ter um objetivo para ser mostrado. Nada entra de graça, assim, só para fazer um clique. Não. Tá? Nosso objetivo é valorizar o apresentador e o conteúdo no processo de apresentação. É isso que a gente vai tentar mostrar hoje aqui para vocês. Tá? E como terceiro ponto que a gente deve ressaltar, para que as pessoas lembrem sempre dessa questão, é que o material de apoio que a gente usa, o mais comum, que são os slides, ele é tipo um outdoor. Tá? Então, ele tem que transmitir uma mensagem, mas é uma coisa rápida, mas ele é complementar a outras coisas. Só ele não faz sentido sozinho. Tá? Então, tem que ter um contexto em que aquilo seja inserido, tá? Tem que ter uma motivação para inserir aquelas questões nesse tipo de apresentação. Há outros tipos, claro, em que você trabalha o processo do conteúdo e da apresentação, como a questão do flip chart aqui, de um modo mais lento, mas o modelo mais comum que as pessoas usam, que é o
O Data Show ele deve ser encarado como um outdoor, como uma mídia de relance, né? Você passa por ela, você não fica estacionado nela o tempo todo. Tá? Nessas situações, por exemplo, nesse tipo de mídia, a ideia é usar isso de passagem. Tá? Você bateu o olho e pegou. Nós vamos mostrar aqui outras formas, porque na realidade nós não estamos só fazendo apresentações que possam encantar as pessoas, né? Que sejam apresentações shows, assim. Né? Então nós temos apresentações que precisam de determinado conteúdo, as pessoas precisam passar aqueles conteúdos, como veremos mais para frente. Mas temos que ter em mente que a ideia é passar sempre rapidamente por isso. Por isso aquela questão do número de slides não ter muita lógica. Porque tudo depende de como isso vai ser tratado pela pessoa que está produzindo a apresentação, ou seja, vocês. Então, você pode pegar tudo isso que eu pus aqui agora em slides todos separados e botar como bullet points assim, né? Uma lista, e deixar o slide parado e ficar falando daquela lista. Tá? É uma possibilidade. Tá? E muita gente usa dessa maneira. Tá? Mas vocês já sabem que existem alternativas para isso. Bom, para que servem esse material de apoio? Tá? Isso que nós vamos ver hoje em dia. Tá? Basicamente, nós queremos que as pessoas prestem atenção. Elas vão estar focadas, normalmente, no apresentador. E você dá um outro elemento para elas olharem e talvez compreenderem aquilo que está sendo dito. Tá? Ou seja, para ilustrar, por exemplo, o que a fala daquele sujeito, que é o foco principal da apresentação, está dizendo. Tá? Para melhorar a absorção das mensagens, a compreensão daquele conteúdo. Porque a hora que você muda o slide, automaticamente a atenção vai para ele. De todo mundo que está vendo. Desculpem. Né? Todo mundo que está vendo, o slide vai chamar a atenção. Mas é rápido, o sujeito viu e já pegou. Por isso que não dá para ler o slide. Tá? Eu não posso pegar aqui, por exemplo, vocês já leram tudo que está escrito aí. Se eu abrisse o slide, o próximo slide eu vou fazer isso com vocês, que é um exemplo que eu tenho do bullet, né? Para mostrar como isso é desagradável e como vocês não devem fazer, porque as pessoas batem o olho e já sacam tudo que está escrito. Então, né, nesse caso, vejam, eu coloquei o slide usando também animação, aproveitando o processo de animação para vocês perceberem o efeito que a animação tem nesse processo. Tá? Então, está aqui o slide, está como um aviso só, na hora que eu abriu, vocês já leram o lembrete ali. Então, é aquilo que eu falei, da mídia de relance. Tá? Vocês já perceberam. Com a animação, o troço fica um pouco mais lento. Tá? E isso vai criando uma expectativa, muitas vezes, desnecessária nesse público. Então, você pode abrir ele inteiro, né? Todos vocês já devem ter lido pelo menos um bom pedaço disso aqui. Se eu chego para vocês e abro o slide e começo, deve-se primeiramente definir a mensagem principal. Pronto, já estou atrasado, porque vocês já leram. Tá? Depois, selecionar as mensagens de apoio e as secundárias. Daí, estrutura seu raciocínio e a lógica. Não, tá? Isso aí é para, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, que eu uso, regularmente eu uso essas listas também, é muito mais para o aluno poder anotar isso no caderno, porque a gente tem uma memória quando a gente escreve, tá? Então, os tópicos principais dos slides vão ser anotados lá para poder recordar de um modo um pouco mais rápido. Tá? Mas o que eu tenho que dizer, ele tem que ser dito de outra maneira, não o que está exatamente escrito ali. Tá? Então, qual é a ideia desse slide? Você vai fazer o quê? Você vai planejar a apresentação antes de abrir o PowerPoint. Tá? Muito antes. A primeira coisa você tem um tema para apresentar. Vamos usar o uso de robôs na medicina. Tá? A primeira coisa você vai estudar esse tema. Depois de estudar esse tema, que é aquilo que a gente falou, né, na primeira apresentação nossa, as apresentações elas dão trabalho, dão bastante trabalho. Né? Então você estudou,
e definiu o que você vai falar. Você vai falar sobre o uso de robôs em cirurgias à distância. Tá? Então, quer dizer, você já tem um foco aí. Nesse foco, o que você vai querer demonstrar? Que essa nova tecnologia vai ajudar a salvar vidas. Isso é uma mensagem principal sobre essa questão. A outra coisa é como os robôs vão tirar o emprego dos médicos. Pronto. Tá? Já tem outra mensagem principal. Aí depois as mensagens que vêm depois são para sustentar esse ponto de vista. Lembra do que eu falei da introdução? A introdução é isso, segue o título. E daí as mensagens secundárias, tá, que você vai trabalhar, elas vêm depois. Como que isso vai acontecer? Por que que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Então, elas vão no desenvolvimento da sua apresentação. Então, a ideia é mostrar que é possível fazer tanto com listas, quanto com outras formas de construção, essa mídia de relance de uma forma mais aprazível para o seu público possível. A questão dos efeitos é que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas eu não tenho dúvidas de que vocês vão cuidar disso. Tá? Principalmente quem usa, puxa vida, me fugiu o nome agora, aquele programa na internet que sempre dá um voleio assim e aparece, né, foca numa imagem, ele sai, volta, esqueci o nome. Mas vocês provavelmente vão lembrar, né, disso aí. Se eu lembrar até o final da nossa aula, eu falo. Senão vocês têm totais condições de lembrar desse modelo de apresentação. Tem que cuidar com isso, sabe? Com esses voleios, essas coisas. Para isso não é mais destaque do que o que está sendo efetivamente dito. Tá? Então, vamos lá. Elementos de apoio. O primeiro elemento de apoio que mais a gente usa é o texto. Tá? Então, o texto ele tem que ser pensado como uma ferramenta, efetivamente. Tá? Não é só o que o computador sugere, a gente pode pensar nisso. Tá? Então, a gente pensa nisso como imagem, como bloco, tá? Espaço que vai ocupar, porque ele tem uma mancha ali, de preto, muitas vezes, mas você pode trabalhar com outros elementos, mesmo tendo que trabalhar com texto. Você pode, por exemplo, escolher uma tipografia mais adequada para o público que você vai usar. Que é o quê? Que é o tipo de letra. Muita gente, a grande maioria das pessoas, talvez você esteja incluindo nisso, tá? Aceita o que o computador diz, e o computador diz o mais fácil. Tá? Mas você pode pensar nisso. Você pode pensar. Tá? Que letra é mais adequada? Qual o tipo de letra mais adequado para você usar na sua apresentação? Se você quer inspirar um certo romantismo ou nostalgia, você tem um tipo de letra. Se você quer representar uma coisa mais vanguardista, você tem um tipo de letra. Se você quer, por uma outra razão, uma fonte vintage, tem também. Então, o tipo de letra que a gente usa, ela influencia na leitura daquelas pessoas que estão nos assistindo, sejam nossos colegas, sejam outras pessoas em outros lugares. Porque a grande maioria das pessoas vai usar o tipo recomendado pelo PowerPoint. A grande maioria. Vai abrir o PowerPoint, é aquela letra que está ali e boas. Tá? Não, você pode fugir disso. Você pode fugir do formato quadrado de título e caixa de texto. Tá? Você pode pegar um outro formato, né, com outras condições, você pode criar os teus espaços de texto. É difícil? É, claro, dá muito mais trabalho. Tá? Mas pense nisso como algo prazeroso, que você possa fazer se divertindo. Em cima da hora, vai de PowerPoint mesmo. Tá? Pensa mais na mensagem, que é o mais significativo. Mas se você conseguir personalizar um pouco esses slides, você vai ver como fica muito mais fantástico essa sua apresentação. Então, a tipografia ela é absolutamente significativa nesse processo de transmitir mensagens para além daquela que nós estamos falando. Um segundo aspecto disso, tá, é a quantidade de texto que a gente usa. Tá?
A quantidade de texto que a gente usa está relacionada diretamente a essas imagens que vocês estão vendo aí. Quer dizer, você tem uns quadros de texto. Não dá para pôr essa quantidade de texto que eu pus aí para o sujeito ler. Lembra que no começo eu falei, se você tem um material mais específico, mais detalhado, se você precisa que as pessoas analisem, tá? Entrega folhetos ou relatórios em separado ao da apresentação, tá? A apresentação não é esse lugar para esse tipo de texto. Isso pode ser entregue separado. É lógico, você vai ter aula com um professor de letras, por exemplo, ele pode expor aqui um poema, mas ele está esperando que vocês leiam. Ele não está fazendo uma apresentação. Tá? São coisas diferentes. Ele expõe o poema para você poder ler. Tá? Você pode até ter esse poema na mão, mas está ali exposto justamente para essa finalidade. Mas numa apresentação normal de um assunto em sala, você não vai... Tem 10 minutos para você apresentar, você não vai dar um texto para as pessoas lerem ali. Tá? Então, você não pode fazer isso. Então, a quantidade de texto é importante. São sempre tópicos ou frases ou pequenas expressões que são usadas como lembretes. Tá? O excesso de texto prejudica, sim, a apresentação. Tá? O texto, você pode compor ele de diferentes formas. Tá? Então, vocês vejam que nessas duas composições não tem nada escrito, tá? E elas estão pequenininhas só para fins de ilustração. Né? Normalmente, elas ficariam muito maiores, tá? Então, as pessoas conseguiriam ler isso aqui, ter isso como registro, porque isso é uma outra coisa. Se você vai passar a apresentação para os colegas, ou para os alunos, como fazem os professores, você pode sim colocar um pouco mais de texto nesse processo. Tá? Então, você bota ali, porque as pessoas vão ter aquilo como registro, tá? Num processo de aprendizado. Mas numa apresentação do congresso que você não vai disponibilizar isso, tá? Procure não usar muito texto, tá? Porque as pessoas vão ficar lendo, e tem grupos de pessoas nos quais eu me enquadro, você não consegue ler e ouvir ao mesmo tempo. Tá? Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Tá? Então, procure sempre trabalhar com ideias centrais, como se fosse um mapa mental, assim, sabe? Então, você vai usar palavras-chave, né, para ilustrar aquilo que você está falando. Se você for distribuir, aí sim você pode caprichar um pouco mais nessa questão dos textos, e daí tem umas dicas ali para fazer esse uso do texto. Né? Então, lembra do processo da leitura? Né? Então, eu estou falando dessa questão da composição e da colocação dos textos em diferentes lugares, daqui a pouco eu começo a ler, não, ali tem umas dicas dos textos, como é que vocês fazem? O uso de fonte sem serifa, não usar muitos níveis, né? Ou seja, que nem monografia, né? O 1, 1.1, 1.1.2, porque as pessoas se perdem nesse processo. Então, mas eu não preciso ler isso para vocês, porque com certeza, nesse período que eu estou falando aqui, vocês já leram. E como esses slides vão ficar com vocês, a ideia é que vocês possam ter isso à disposição para ler num outro momento. Tá? O objetivo é mostrar para vocês a significação desse processo. Para além dos textos, tá? Para além dos textos, nós temos os elementos visuais. Tá? Então, são elementos que chamam a atenção simplesmente por estar ali. O texto também chama, mas a gente tem a tendência a ler sempre, né? Mesmo o texto, quando está assistindo filme que fala em português e tem legenda, você lê a legenda. Tá? Então, o texto sempre nos chama a atenção. Os elementos visuais não têm essa relação com o texto. A ideia é realçar um determinado conteúdo. Né? A primeira forma que a gente tem de fazer isso é com fundos de telas diferentes. Né? Então, você pode colocar cor, você pode colocar textura, tudo adequado ao que você está pretendendo dizer. Tá? Não é gratuito que isso está ali. Então, tem um sentido. Tá? Mas o fundo de tela você pode mudar, não precisa ser sempre o fundo branco, não precisa ser sempre o fundo sugerido pelo PowerPoint ou pelo Keynote. Tá?
Não há necessidade. Você pode criar, você pode pôr lá branco e daí trabalhar com os fundos que você pretende. Aí depende da sua criatividade. E a criatividade está presente em todos vocês, em maior ou menor grau, independentemente do curso que vocês escolheram. Tá? Como seres humanos, vocês são criativos. Tá? E isso foi sendo desenvolvido ao longo das suas vidas. Então, vocês podem usar essa criatividade nesse trabalho. Lógico, lembre-se sempre do público para o qual você está apresentando. Às vezes você tem um público que é mais sisudo, às vezes tem um público que é mais vanguardista. Então, tem que tomar sempre cuidado com essas questões. E por que o fundo de tela ele é significativo e as cores são significativas? Porque elas representam e transmitem determinadas sensações. Isso é uma ilustração clássica, é lógico que não é uma simples pincelada dessa cor que transmite isso. Isso tem que estar adequado ao que a gente chama de conteúdo editorial. Então, você vai usar algo para ressaltar a questão da alegria e da confiança, e vai usar o laranja, né? Não é só o fato de pôr o laranja. A tua mensagem como um todo tem que ressaltar isso, entendeu? O que está escrito também, a figura que está sendo usada, tem que estar ressaltando esse aspecto da alegria e da confiança. Tá? Aí você complementa isso com o laranja. Só botar laranja ali, por exemplo, bota laranja e azul, você vê o símbolo do Itaú, não vê confiança e segurança, sabe? O azul é verde, agora não me lembro. Tá, acho que é azul. Né? Então, e às vezes você vai usar laranja e azul e não tem nada a ver com o Itaú, e isso vai ser associado, porque eles têm um trabalho com a marca muito forte. Então, se você estiver trabalhando em um outro banco, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque as cores são associadas também a marcas, né? Algumas marcas tem muito forte isso, né? Da cor, como a questão da Coca-Cola, o próprio Itaú aqui no Brasil, o Banco do Brasil com amarelo e azul, sabe? A Caixa. Então, temos que tomar cuidado com essa questão das cores e temos que saber que elas significam, mas elas são complementares a todo um discurso que é usado para a construção dessa mensagem de apoio. Tá? Então, isso é fundamental. Agora, temos outros elementos que podemos usar, e vocês viram que eu usei isso a rodo. Tá? Eu usei fotografias de banco de imagens, essa mesma é uma fotografia de banco de imagem. Você pode usar fotografia de banco de imagem de outras coisas. Se for fazer uma apresentação comercial, necessariamente tem que comprar, né? Ou usar um número, alguns fornecem gratuitos, alguns bancos de imagens são gratuitos, tá? Mas as fotografias, elas ilustram aquilo que está sendo dito. Tá? Então, aí você vai escolher uma imagem adequada para aquele... Então, veja, nós trabalhamos com um fundo branco, tá? Sobre o fundo branco, nesse slide especificamente, nós trabalhamos com a imagem. Vejam que a fonte foi escolhida, a tipografia dela é uma fonte sem serifa, tá? E a gente diminuiu bem o tamanho, que não é uma coisa tão comum em slides, se recomenda que as fontes sejam maiores e tal, mas foi tudo pensado para transmitir essa sensação do peso que a imagem pode ter nesse processo, bem como a composição como um todo, né? Então, isso é uma coisa que é divertido de fazer, toma tempo, mas é super, super bacana, super divertido. Tá? Então, a fotografia, as imagens, elas são importantes. A fotografia em especial. Tem outros tipos de imagens que a gente pode usar, né? Desenhos, né? Pô, às vezes tem gente que tem talento para isso, pode usar os próprios desenhos para fazer as apresentações, sabe? Pode fazer uma apresentação só com desenhos, de uma forma mais lúdica. Eu pus esse tipo, mas tem outros tipos de desenho. Dá para usar, por exemplo, os desenhos no estilo do Tim Burton, tá? Para fazer uma apresentação, dependendo, lógico, do que você for apresentar. Não vai fazer uma coisa feliz, radiante, com desenho do Tim Burton, não combina. Tá? Então tem que ser uma coisa mais botera, assim, tá? Como isso aí. Se for, então, vocês entenderam essa questão? A questão editorial tem a ver com o que você vai usar. Tá? O que você quer transmitir? Qual é a mensagem? Da mensagem, você vai ligando as coisas. Vou usar cor desse tipo, vou usar fonte desse tipo, vou usar desenho desse tipo. Então, a mensagem e o conteúdo é que definem tudo isso. Por isso que a gente chama de material de apoio.
tá? E não o material principal. É a parte divertida de fazer, mas é apoio para a apresentação. Além dos desenhos, dá para usar caricaturas também, né? Ilustrações que podem refletir aí o que está tentando ser dito. Também são desenhos, mas tem outra característica, tá? Você vai fazer uma ilustração específica para... É ridículo dizer isso, né? Mas para ilustrar aquilo que está sendo dito naquele momento. As apresentações, gente, profissionais hoje, eles contratam os desenhistas para fazer esse tipo de situação, tá? Esse tipo de colocar essas mensagens imagéticas nos textos. Isso é um setor super em ascensão, principalmente agora, com essa questão das apresentações online, né? E é um setor que remunera bem, né? Na área de comunicação tem muita gente indo para esse setor das construções de apresentações, mas não é só isso, né? Um dos principais livros do país que a gente tem, que é o Super Apresentações, um dos autores que é sócio de uma agência de apresentação é um profissional de educação física que tinha mais talento para fazer apresentação do que para treinar a galera na academia, tá? Então, né, com relação a isso, essas imagens completam esse raciocínio de ilustrar o que está sendo trabalhado, né, pelos autores. Aí nós temos uma coisa que sempre acontece, principalmente em cursos de engenharia, de administração, que é a necessidade de apresentar slides de dados, tá? Então, isso é bastante complicado, muitas vezes, porque se você tem muitos dados, a ideia é você fazer uma apresentação em paralelo, que nem a questão do muito texto, né? Você encaminha esses dados antes, você transmite isso por e-mail, disponibiliza no Drive, mas as pessoas têm acesso a isso. Daí você vai trabalhar na apresentação, né, com os principais, os dados referenciais. Daí, esses principais você pode trabalhar de diferentes formas, tá? Então, você vai colocar gráficos ou tabelas nisso. Veja, aqui eu usei novamente como exemplo, eu não gosto de usar, vocês já perceberam isso nas outras aulas, essas animações, tá? Mas eu fiz para ilustrar como elas ficam nesse nosso processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr tudo de uma vez, porque eu não tenho muita paciência para esse negócio de animação, tá? Mas é só para vocês verem o efeito que ela tem quando a gente está trabalhando. Você poderia, nessa minha apresentação, se você usasse a tabela desse jeito aqui, colocar justamente uma pequena frase, como essa aí, né, da questão dos significados dos dados, discorrer sobre isso, né? Depois falar sobre outros aspectos dessa questão dos dados e à medida que você vai falando, você vai clicando no Enter e essas frases vão subindo. O ideal é fazer isso se você estiver apresentando um trabalho nesse sentido. Porque se você usar muito texto, por exemplo, isso aqui é muito texto, tá? Para um slide. As pessoas vão ler esse texto e não vão prestar atenção no que você está falando, tá? Então, você vai fazendo isso paulatinamente. Eu tive agora a preguiça de fazer, então eu fiz tudo de uma vez, tá? Mas você pode fazer sem problema nenhum esse tipo de animação. Eu não curto aquelas animações todas rocambolescas e tal, mas esse tipo em que você coloca uma frase, fala dessa frase, clica ali, sobe outra frase, você fala de outra frase, tá? Clica de novo, sobe outra frase, tá? Então, é uma boa estratégia para você manter um gráfico, por exemplo, às vezes uma ilustração, né? Como essa, uma ilustração significativa, e você só vai alternando o texto, vai dando um movimento a partir do texto, e não da troca de slides especificamente, tá? Então, esse é o segredo de você usar o movimento, por exemplo, na produção do slide, tá? Você não movimenta o slide, mas movimenta um pedaço disso. Você poderia fazer isso também com imagens. Você deixa o texto, né, fixo e vai trocando a imagem, criando o movimento sem precisar mudar o próprio slide, tá? Então, essa é só
uma forma diferente de você criar uma certa movimentação na sua apresentação. Tá? Então, o que você está fazendo, na realidade, é movimentando já que você mesmo, por exemplo, não consegue se movimentar. Você está sentado, apresentando pelo Meet e tal. Aí você cria um movimento na tela para chamar atenção. Ao invés de ser a troca de slide, é ou a troca de imagem ou esse movimento de entrada dos textos. Tá? Como sugestão, tá? Creio que vale a ser usado, mas sempre com parcimônia. Tá? Não vai fazer isso em todos os slides. Tá? Mas você, por exemplo, assim, para falar desses 5 tópicos, você poderia falar aí durante uns 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos. Né? Então, você não precisaria passar outros slides. Você elabora um que ficou bacana e tal, e daí vai mudando o texto. Tá? Então, o que nós temos para hoje, por exemplo, sobre o uso de dados? Não use tabela. Tá? Se você for usar tabela, por exemplo, tem aquelas tabelas com letrinhas minúsculas, é muito difícil. Tá? As pessoas não conseguem entender. Tem muito dado, as pessoas não entendem a relação. Tá? Mesmo seus colegas de turma, por exemplo, vão ter dificuldade. Então, faz uma filtragem disso. Trabalha só com o principal. Ilustra isso de uma determinada maneira, tá? Para que as pessoas percebam o geral da mensagem. Então, por exemplo, você quer demonstrar que no Paraná a categoria X teve um acesso maior a recursos do Estado. Tá? Ele tem 200 categorias. Então, ilustre com 3 categorias daquelas 200 que vão dar um panorama geral. Se precisar fazer algo mais específico, tá? Aí você cria um trabalho separado, entrega um relatório, que seja. Tá? Então, é fundamental pensar nessas questões. As pessoas estão ali para ver o geral do que você vai apresentar, né? E não o específico. O específico você vai discutir mais em petit comitê, com grupos. Se você for apresentar, apresenta, por exemplo, em panfletos, em folhas, para que esse sujeito possa daí ver o específico. Mas para falar na frente das pessoas, você sintetiza isso. Tá? Você limpa esses dados todos e trabalha com 2 ou 3 dados principais. Tá? Isso é a forma mais adequada de se trabalhar com os dados. Você vai destacar esses dados de diferentes maneiras. Então, por exemplo, se você for trabalhar com um gráfico de pizza, tá? Do lado direito aí nós temos um gráfico de pizza tradicional, do lado esquerdo temos um gráfico de pizza diferentão. Tá? Então, não quer dizer que você tenha que trabalhar com um gráfico de pizza que o Excel te fornece. Você pode criar esse gráfico com uma divisão aproximada. Se a divisão ali não representa exatamente os 12%, para quem está assistindo não faz diferença. Tá? Não faz diferença. Então, você pode criar isso. Você pode propor alternativas que tornem isso mais interessante. Você veja, como ilustração, tá, de um determinado conteúdo, né, o gráfico da esquerda, na minha esquerda aqui, por exemplo, o gráfico mais bonitinho, com sombra, tá, é muito mais interessante. Tá? E você pode reduzir esses dados, por exemplo, se você for usar a legenda de cada um deles. Porque se você tem um gráfico de pizza com muitas fatias, né, você tem muitos dados. Então, aquela parte que eu falei anteriormente, você não usou, que é filtrar. Trabalha só com os principais, não precisa pôr a legenda de todo mundo. Por mais que ele tenha muitas fatias, trabalha com a legenda, por exemplo, assim, de todas essas fatias, você vai destacar a 12%, a 27%, a 32%. As outras você não precisa, tá, colocar. Ou se você colocar, coloca numa fonte menor, põe as outras em fonte maior, porque as outras é o que você vai destacar. Você só cita aquela lá, mas as pessoas não vão precisar ler aquilo. Tá? Então, com menos dados, a gente consegue uma representatividade melhor do que nós estamos pretendendo. Os gráficos em barra, a gente tem formas distintas de apresentar. Eu trouxe esse modelo porque tem gente que faz os gráficos em animação, mas isso é o mais comum. Tá? Agora, você bota uma quantidade gigantesca de barras de dados, assim, ó, em números, né? As pessoas não conseguem ler isso adequadamente. Né? Então, você pode usar a criatividade e fazer um gráfico de barras que talvez não pareçam barras, tá? Pareçam lápis. Mas são, na realidade, um gráfico de barras. Essa é a questão.
Então, você chama atenção para esse processo. Está falando de educação? Pô, vamos usar isso. Ah, mas eu não achei nenhuma imagem na internet e não consigo desenhar. Tudo bem, você busca a melhor forma de conseguir fazer. De repente você não consegue, você vai importar isso do Excel, tá? Mas daí você tem como trabalhar cor, você tem como trabalhar sombreamento, você tem como trabalhar a fonte, tudo isso que a gente já falou, né, anteriormente. Então, pensem nessas questões, né, porque nem tudo você precisa colocar na exposição. A exposição é uma coisa, tá? O conteúdo todo sobre aquilo é outra coisa, né? Então, você vai falar sempre das questões principais, né? Por exemplo, isso aqui foi uma tabela, tá? É fruto de uma pesquisa que nós desenvolvemos. Eu participo do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho lá da Universidade de São Paulo. Nós desenvolvemos uma pesquisa e um dos dados dessa pesquisa é isso aqui. É lógico que o percentual, né, era a idade das pessoas que trabalham em comunicação, tá? Tem para baixo disso e tem para cima disso. Mas veja, eu estou contemplando 82% aqui. Então, os outros são irrelevantes para a minha apresentação. E eu não preciso pôr a tabela, tá, inteira, que é chato de ver. A tabela é muito chato de ver, tá? Então, você faz o quê? Você cria uma imagem, tá? Você pode copiar isso com mais ou menos talento na internet, você pode encontrar uma imagem perfeita para isso lá, e você trabalha com os dados. Porque isso vai ilustrar quem são os mais novos, quem são os mais velhos, né, na profissão. E é justamente isso que nos interessa, sabe? As outras coisas não nos interessam tanto. Então, pense nisso. Você não precisa. O fato de você ter que apresentar os dados de uma tabela não quer dizer que você tenha que apresentar a tabela inteira. O fato de você apresentar dados de gráficos em pixel ou em barras não quer dizer que eles tenham que ser no formato de pixel ou de barras do Excel, tá? Você pode usar a criatividade. Lembre-se, você tem cores para usar, você tem imagens para usar, você tem o texto para usar. Pense como isso poderia ficar mais interessante, tá? Então, isso tudo você vai pensar antes de ir para o PowerPoint, né? Tudo isso da apresentação você tem que pensar antes de ir para o PowerPoint. Tudo na fase da preparação, né? De como eu pretendo executar isso, tá? Depois, porque senão, se você for primeiro para o PowerPoint, ele já formata e já deixa a tua apresentação super quadradinha. É ruim? Não, é comum só. Então, se você quer sair um pouco do lugar comum, né, eu recomendo que se pense bem antes de você abrir o computador para fazer a apresentação. Por fim, a questão do audiovisual, tá? Muita gente usa vídeos nos processos de apresentação. Eu recomendo sempre que o vídeo seja usado para encerrar alguma coisa, tá? Seja para encerrar a apresentação. Vídeos curtos, tá? Super curtos, sempre, tá? Não mais que 3 minutos. Tá? As pessoas já estão ali, estão cansadas, elas foram para ver você, não foram para assistir vídeo, elas foram para ouvir o conteúdo, não para ver outra pessoa falando num vídeo, tá? Então, isso é bem importante, tá? Por favor. Vídeo super curto, se for o caso, sempre no final, né, da sua apresentação, porque elas quebram o ritmo da apresentação, elas inserem um outro elemento em movimento, e daí, se você exibir isso antes, depois as pessoas têm que se desconcentrar de você e do seu conteúdo, se concentrar no vídeo, e depois, se você está no meio da sua apresentação, eles têm que se reconcentrar em você. Então, eu recomendo que seja sempre feito no máximo um vídeo de encerramento, rapidinho, 1 minutinho, e pronto, acabou. Lembre-se que 1 minuto é muito tempo. Pense 1 minuto no Jornal Nacional, tá? Então, se você quiser 10 minutos de vídeo, você quer matar o seu público, tá? Não é nessa a nossa intenção. Agora, eu repito algo que eu já disse anteriormente, que são alguns conselhos para você nas suas apresentações, tá? Por favor, né, não se atrasem, não contem piadas, evitem. Vocês viram que eu comecei esse nosso encontro aqui com os tá.
Mas no terceiro, quarto tá, que a gente fala, porque isso acontece efetivamente. Aí eu me toquei disso e você vai, não posso falar, e de repente você para de falar tranquilo, porque o tá é uma muleta, assim, sabe, que a gente usa. Então, sempre temos que observar isso. Por isso que eu falo assim, sempre pense, sabe, você está sempre fazendo a tua programação e pensando e trabalhando em cima disso, tá? Lembre-se que o tema que você está falando é algo super importante e ele deve ser considerado como tal. E as pessoas foram para ouvir você por ser algo importante. Pode ser algo, se você for apresentar na sua turma, algo importante para você. Nas apresentações que nós fizemos em COI, muita gente colocou temas que outras pessoas não consideravam importantes, mas eram importantes para você que estava apresentando. Então, isso é significativo e deve ser levado em consideração. Tá? Então, eu tá de novo. Ei, desgraça. Bom, agora eu vou mostrar para vocês por a nossa bibliografia de apoio, que eu não coloquei nos outros slides, né? Esses são os livros que nós usamos sobre apresentações, as referências que buscamos sobre falar e nos posicionarmos em públicos enquanto pessoas responsáveis por apresentar algo a alguém. O mais clássico de todos esses livros é o do Reinaldo Polito. Ele é um livro muito antigo, tem algumas atualizações, assim, mas ele sempre é uma referência. O Reinaldo Polito até recentemente estava aparecendo nas TVs aí, dizendo se as pessoas estavam falando bem ou não e tal. Então, é uma referência. Tá? E os livros sobre construções de apresentações mesmo, construções desse material de apoio, seja como flipcharts, seja como slides, né, que são os mais comuns, são bons livros para quem tem interesse nessa área, na construção de trabalho disso. Não há restrições de trabalho nessa área, tá? Não tem reserva de mercado, não é para jornalista, só para publicitário. Eu orientei há alguns anos um trabalho de um menino da UTFPR de comunicação. Hoje esse menino está trabalhando nessas agências que produzem apresentações em São Paulo, super bem, mas tem gente de outras áreas que tem vocação, talento e interesse para seguir nessa linha. Então, são referências que eu recomendo para vocês. Tá? Fora isso, eu só tenho a agradecer pela atenção. Tá? Esse é o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as apresentações, sobre a avaliação vai ser objetiva, muito possivelmente. Eu vou passar um material de apoio para que vocês tenham isso em mãos, possam ler, para poder se sentir um pouco mais firmes, mas com a assistência das aulas, vocês já conseguem responder as questões que vão ser colocadas. Tá bom? Ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Eu espero que vocês fiquem todos bem, tá? Todos bens, né? Fiquem todos bem e fiquem tranquilos, cuidem das suas famílias, que a gente tem muita vida pela frente aí, temos que passar um ano todo cuidando um dos outros, com muita paciência, muita atenção nessas aulas. Eu espero que a gente possa, de repente alguém não consiga terminar esses módulos, a gente se encontre, talvez futuramente presencialmente, talvez a partir de maio, talvez mais para frente, mas eu realmente espero que todos vocês fiquem bem e tenham um ótimo período aqui na UTFPR, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.